Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo à nossa classe bíblica. Como você tem passado desde a última vez que nós nos encontramos? Eu espero e orei para que você tenha tido muitos dias abençoados na sua vida e na vida da sua querida família. Eu sou o pastor Harley e nós estamos aqui na classe bíblica Futuro com Esperança. Esperança é aquilo que nós encontramos quando nós abrimos a palavra de Deus e nós estudamos então das suas verdades e do seu plano maravilhoso para nós. E futuro? É aquilo que nós não vamos temer e vamos nos preparar, porque a palavra de esperança da Bíblia nos mostra uma perspectiva que é boa, viver eternamente com Deus nas mansões celestiais. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a vida da sua família? Então seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos o nosso 7º programa. É o penúltimo, nós já estamos terminando, mas essa jornada foi muito boa. Eu amo falar da Bíblia para as pessoas e eu espero que você tenha gostado também. Não esqueça de curtir esse vídeo para alcançar mais pessoas e compartilhar com seus amigos, com as pessoas ao seu redor. Estudar a Bíblia é maravilhoso, porque nós temos sempre aquele aquecimento do Espírito Santo em nossa vida. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo à classe bíblica Futuro com Esperança. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá.
Muito bem, nós estamos felizes por estar quase no final dessa jornada. Esse é o 7º programa. Na semana passada nós estudamos a respeito dos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Hoje nós vamos complementar estudando a respeito dos outros 6. E eu te convido a fazer parte desta aventura das páginas das Escrituras. Mas com certeza nós não temos capacidade para entender os planos de Deus sem a presença de Deus. Por isso, nesse momento, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e fazer a sua oração também. Mas nós gostaríamos de orar para que Deus nos iluminasse agora, para que a gente entendesse o que a gente vai ler aqui. Hoje tem muitos versos. Já abre aí a sua Bíblia em Êxodo 20, o seu aplicativo, para que você acompanhe conosco. Vai ser uma jornada e tanto. Vamos então pedir para que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá para estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos também porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos permite de ler a Palavra de Deus, a Bíblia, e tirar tantas lições para a nossa vida. Te agradeço, Senhor, as pessoas que têm me acompanhado. Eu sei também que as pessoas, quem sabe, vão assistir pela primeira vez, vão ouvir o nosso momento de devoção e estudo da Palavra. Senhor, qualquer pessoa que nesse momento esteja ligado nesse vídeo, eu quero humildemente chegar até a Tua presença e pedir para que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, a vida da sua família. Mas a bênção que eu peço para todos nós, em especial, é que o Espírito Santo nos ilumine ao estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos aprender, nós queremos compreender, mas acima de tudo nós queremos praticar as coisas que nós aprendemos. Nos acompanhe, fique conosco. Hoje nós vamos ver como nós devemos tratar o nosso semelhante. Num mundo onde tantas coisas, tantas pessoas tratam uns aos outros, o amor esfriou, nós queremos entender como o Senhor deseja que o meu próximo seja tratado. Por favor, nos abençoe, Senhor. Dê-nos a sua companhia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior destes é o amor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Imagine que eu te convidasse para viver numa cidade, um lugar diferente de tudo que você tenha visto nessa terra. Lhe daria gratuitamente uma casa para conviver nessa comunidade, que convive em paz e harmonia, com somente uma condição. Você deveria se adaptar integralmente às regras e costumes dessa comunidade. Ali todos amam a Deus e obedecem todas as coisas. Têm Deus em prioridade em suas vidas e respeitam e dedicam um dia da semana apenas para Ele. Ali, todos os filhos amam e respeitam seus pais até o último dia de suas vidas. Nada de asilos ou abandono. Não há roubos e nunca houve uma morte naquela cidade. A família é a base de todas as coisas e todos se respeitam e estão satisfeitos com o que têm. Gostaria de viver ali? Esse seria um lugar onde moraríamos, caso todos nós respeitássemos a lei de Deus. Sei que esse lugar é utópico, isto é, impossível de existir, ou de se criar aqui nessa terra. Mas você entendeu como seria caso eu, você e todos nós resolvêssemos fazer a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo sempre será a norma de Deus para a nossa vida. Em preparação para o reino de Deus, temos que buscar esse ideal, pois esse ideal será o ideal do céu. Bom, vamos ter agora um resumo da nossa aula número 6, a aula que nós tivemos da última vez, amar a Deus sobre todas as coisas. Temos aqui duas coisas que vai
fazer nos relembrar. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo e constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma do seu julgamento. Quando Jesus voltar, Deus nos julgará por que fomos obedientes à sua lei. E nós aprendemos também que os 4 primeiros mandamentos resumem-se o amor que devemos ter para com Deus, nosso Criador e sustentador. A prioridade da nossa vida deve ser Deus. Para o estudo de hoje, nós cremos que o Espírito Santo nos desperta para o senso de necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Esta obediência desenvolve o caráter cristão e demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece o testemunho cristão. Queridos, eu gostaria de falar para você algo muito especial. Grave isso na sua cabeça. Porque se você gravar isso na sua cabeça, já valeu a pena toda a classe bíblica. Eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu estou sendo salvo. Vou repetir. Eu não guardo os mandamentos para que eu me torne digno da salvação. Eu guardo porque eu estou sendo salvo através do poder de Deus. Quando nós entendermos desta particularidade, nós vamos compreender exatamente o âmago da questão. A principal coisa desses 2 últimos, esse e o anterior, essa classe bíblica que nós fizemos, essas 2 aulas. Eu guardo os mandamentos porque eu estou sendo salvo. Ele é o fruto da obediência. Eu não sou capaz de fazer isso por minhas forças. Eu posso por um tempo ser bondoso. Eu posso por um tempo adorar a Deus, por um tempo respeitar os meus pais, por um tempo não roubar, mas eu, na minha natureza pecaminosa, vou cair, porque eu não sou digno disso. Mas através do poder de Deus, Ele me faz digno. E é por isso que eu guardo os mandamentos, porque eu estou sendo salvo. Esse é o processo da salvação. E hoje eu começo perguntando para você, quais foram os 2 grandes mandamentos dados por Jesus? Vamos lá naquele verso que a gente leu, só que nós vamos agora ler alguns versos a mais. Mateus capítulo 22. No livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36 até o 40. Nós lemos até o 38, agora a gente vai ler mais algumas, para nós entendermos o que Jesus estava falando no contexto. Então, naquele momento, os fariseus perguntaram para ele, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todas as vezes que Jesus cita a palavra lei e profetas, está citando, e para aquele povo era muito, assim, eles entendiam o que Jesus estava falando, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, que era considerado a lei, e os outros que eram os profetas. Então Deus aqui está dizendo para você, a Bíblia depende que você ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É óbvio que ele não estava citando o Novo Testamento, porque ele estava vivendo o Novo Testamento. Mas hoje é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que dizem que o Velho Testamento não vale mais, que o Velho Testamento foi abolido, o que vale é o Novo. Jesus está falando, o que depende, tudo isso é o que você entende da lei dos profetas. E nós aprendemos no último programa que Deus não veio cumprir com o sentido de finalizar, mas por dar validade. Olha que interessante. Existem 2 dimensões que nós falamos, que são as dimensões da adoração. A primeira dimensão é a dimensão vertical, aquilo que o meu relacionamento com Deus. Então, é aquilo que eu faço com o céu. Só que também existe a dimensão horizontal, é o meu relacionamento com o semelhante. Nós precisamos entender que todo cristão deve ter a consciência que eu preciso me relacionar com Deus e me relacionar com as pessoas. É por isso que Deus resume os mandamentos em 2. Não é que ele joga fora aquilo que foi dito lá no Sinai, os 10 mandamentos que toda a Bíblia diz que as pessoas observaram. Deus está falando que para você ser um cristão verdadeiro, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E como a gente faz isso? Aprendemos na semana passada. Aprendemos no último programa que você pode assistir. E agora, amar o próximo como a si mesmo. Exatamente, Deus está frisando os outros 6 mandamentos. Como nós vamos entender isso? Qual é a relação de Mateus 22, 37 com os 6 últimos mandamentos da lei de Deus? Entenda, se os 4 primeiros dizem com relação a Deus, os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao meu relacionamento com o meu próximo.
Os últimos 6 mandamentos faz parte de um contexto onde Deus nos molda, né, em cima da sua lei, para a prática da sua lei. Lembra, eu não guardo para ser salvo, eu guardo porque eu estou sendo salvo. O processo de santificação do Espírito Santo é que você ame a Deus e ame ao próximo. Então vamos abrir a Bíblia, abra lá em Êxodo. E agora a gente vai ler vários versos de Êxodo. Marque aí na sua Bíblia que a gente vai também ler alguns versos além de Êxodo. Aí você volta mais fácil. Êxodo 20, no versículo 12. O 5º mandamento diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Qual que é o princípio básico desse mandamento? Por que Deus fala honre os seus pais? Simples. O princípio está no respeito aos genitores, aquele que gerou você, para que os teus dias sejam prolongados. Queridos amigos, é o único mandamento que tem uma promessa. E eu quero fazer uma pergunta para você que talvez você nunca tenha pensado. Os primeiros seres criados foram criados adultos e eles precisariam observar a lei de Deus. Que criança existia quando Adão e Eva foram criados? Não existiam crianças, existiam pais. Por quê? Porque eu sou responsável para educar o meu filho no respeito que ele deve ter comigo. Olha que interessante. Você já tinha parado para pensar nisso? Os nossos filhos são frutos da nossa educação como pais. Qual é o grande princípio por trás disso também? É simples, é a proteção da família. Família é um bem muito especial para Deus. Deus fez o primeiro casamento no Éden. Queridos irmãos, a Igreja Adventista é uma das poucas igrejas que exige, para ser membro da igreja, que você esteja devidamente casado. Por quê? O casamento civil é algo especial não só para o público, não só para as leis do governo, mas quer dar um valor de seriedade no relacionamento conjugal. Para ser um adventista, você precisa estar casado com o seu marido, casado com a sua esposa, o seu cônjuge. Por quê? Porque nós respeitamos esse princípio que vem lá do Éden. O 5º mandamento fala a respeito da família, a sociedade, o bem maior da sociedade, a base da sociedade é a família. Você não estranha, porque hoje a família é tão atacada. Você não estranha que a política, não estranha que as ideologias queiram destruir a família. Por quê? Porque uma família forte faz uma nação forte. Uma família forte produz cidadãos fortes. Uma família estruturada produz famílias estruturadas. Queridos amigos, o mundo de hoje, grande quantidade de mães solteiras, de pais solteiros. A grande quantidade de filhos criados pela babá, filhos criados pelos avós. Olha a bagunça. Você acha que há 20, 30, 40 anos atrás, que existia um respeito maior à família nuclear, esse mundo era melhor ou pior? E nós não temos assim nenhum tipo de esperança que o mundo melhore com relação a isso. Satanás sabe destruir uma sociedade. Ele destrói primeiro a família. Pense nisso. Você que é cristão, você sabe do que eu estou falando. Você sabe no seu coração. Você tem essa percepção do 5º mandamento, que a família é algo especial para Deus e para a base da sociedade. Por isso, do 5º mandamento, o respeito aos pais. Muitos abandonam seus pais nos asilos, muitos não vão, fazem anos e anos de esquecimento, deixam para lá. Queridos, como é triste. Nós, às vezes, com clubes bravadores, aventureiros, com o pessoal da igreja, visitamos os asilos, é triste. Tem velhinhos que falam assim, olha, meu filho nunca mais veio me ver. Como é triste. Se um pai for mal, se um pai educar mal, se um pai não merecer, mesmo assim você deve obediência. Mesmo assim você deve amá-lo, porque a maldade dele como pai será cobrado por Deus. Mas um pai deve ser sempre honrado. Uma mãe deve ser sempre amada e honrada. Pense nisso. Veja como poderíamos estar melhores se nós respeitássemos esse princípio divino. Abra sua Bíblia também lá em Êxodo. Agora no versículo 13. Aqui vem dizendo um outro princípio da lei de Deus. Não matarás. Qual que é o princípio por trás desse mandamento? Mais um não. Não tire a vida. O princípio da preservação da vida dada por Deus a cada ser humano. Queridos amigos, o ser humano é algo muito especial para Deus. O ser humano é a pérola da criação de Deus. E ninguém deve tirar a vida de ninguém. Você às vezes pensa comigo, pastor, mas é só matar alguém fisicamente? Não. Você não deve tirar os sonhos. Você não deve matar a moral de alguém.
você não deve matar os desejos de alguém, você não deve desprezar o seu cônjuge. Você mata com as palavras, você mata com as ações. Você não deve tirar a vida de ninguém e você não deve tirar a esperança de ninguém. Aqui o princípio básico por trás disso é o princípio do respeito à vida alheia. Queridos amigos, quando Deus fez Adão e Eva e então deu a eles a possibilidade, o privilégio de poder reproduzir em outros seres humanos, cada alma vivente que recebe o fôlego de Deus deve ser preservada. A Deus é o único que pode tirar a vida de alguém. Nós não devemos. Por isso que, por exemplo, nós temos uma posição firme com relação à eutanásia, uma posição firme com relação ao aborto. Por quê? Porque nós não temos o direito sobre a vida de alguém. A partir do momento que um ser vivente existe, só Deus tem o direito sobre a sua vida. Hoje nós temos uma deturpação a respeito disso. Hoje nós temos um desprezo pela vida. Queridos, é bom a gente entender isso. Quando nós respeitarmos a vida alheia, nós seremos então fielmente, nós seremos então corretamente um verdadeiro cristão. Também temos aqui em Êxodo 20, no versículo 14, o próximo mandamento. No versículo 14 vem dizendo, não adulterarás. Qual que é o princípio por trás do não cometa adultério? Né? Quando oficialmente você tem um casamento, você não deve trair a sua esposa, seu cônjuge, seu marido. Quando você não tem um casamento, você não deve ter relações íntimas com alguém que não seja o seu marido, a sua esposa. O princípio aqui é não viole o sagrado matrimônio, cometendo infidelidade. Queridos amigos, o casamento é tão importante, o sexo é tão importante, que foi dado e permitido por Deus desde a criação. Quando Deus disse para o ser criado, multiplique-se, Deus deu na intimidade do casamento o sexo para a procriação e o sexo para o prazer também. Hoje em dia, os nossos relacionamentos são descartáveis. Hoje em dia, pessoas têm o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto casamento. Não é plano de Deus. É por isso que você tem um tempo. É por isso que você tem um tempo de relacionamento, de namoro, de noivado, para conhecer a pessoa e para ter a certeza se você consegue casar com os defeitos dela. Ninguém casa com a qualidade das pessoas, porque as qualidades aumentam no casamento. Você precisa entender os defeitos, as manias, a personalidade, porque o casamento para Deus é algo sagrado. No programa número 5, nós falamos um pouco sobre o divórcio. E aqui eu quero reafirmar algumas coisas. Você pode se separar de quem você quiser, a qualquer momento. Mas, biblicamente, você não tem direito a um novo casamento e um novo relacionamento íntimo. Por quê? Porque na Bíblia, o divórcio só é válido em motivos de morte ou de adultério. Se alguém quebra esse mandamento, a parte inocente, a parte que foi afetada, ela tem perante Deus e perante a Bíblia e perante a nossa igreja o direito de um novo casamento. Mas você não tem incompatibilidade de gênero? Hoje em dia existe uma grande discussão, mas pastor, e a violência? Você não viu isso antes de se casar? Um homem que só bebe, que é bruto com a mãe, é bruto com suas irmãs, vai ser bruto com você também. Um homem que agride pessoas verbalmente, fisicamente, vai agredir você depois do casamento. Nós temos que ter a certeza com quem nós queremos passar o resto do tempo da nossa vida. O grande princípio do casamento, queridos, é o quê? É o respeito ao matrimônio. O matrimônio é uma dádiva de Deus. Agora eu volto a entrar num assunto muito polêmico. Nós devemos amar todas as pessoas como a nós mesmos. Até as pessoas que não creem como nós. E até as pessoas que não aceitam viver sobre a base do nosso modo de vida e modo cristão de ver. Aqui eu quero tocar de novo num assunto muito complicado. O casamento ele tem 3 características. Primeiro, ele deve ser para sempre. Até que a morte o separe. Você não pode ficar trocando de esposas. Queridos, o plano de Deus é que você saiba escolher alguém com quem você vai querer viver o resto dos seus dias, até que um dos 2 cônjuges morra. Aí você pode ter um novo relacionamento. Também é monogâmico. Não adulterará significa o seguinte, casou com uma esposa, você não deve nem tentar, nem experimentar viver uma vida fora do seu casamento. E também é um casamento heterossexual. Aqui é um assunto delicado. Hoje em dia as pessoas dizem assim, pastor,
como eu devo me portar com o homossexualismo, com pessoas que casam do mesmo sexo. Veja, você acredita em algo que está na palavra de Deus. Você tem o direito de ter um conceito de Deus aqui, que um casamento é entre um homem e uma mulher. Volto a insistir aqui, usando o verso de Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A palavra homem aqui, zakar, e a palavra mulher, nekebah, dá uma ideia muito simples. E assim, sem sombra de dúvida a respeito de ser um homem macho, uma mulher fêmea. Por quê? Porque um dos objetivos do casamento é a procriação. Quem não quer entrar nesse quadrado bíblico, quem não quer respeitar essa determinação de Deus, você não deve agredir, você não deve desprezar, você não deve falar para um pecador a respeito do seu pecado, mas você deve falar para um pecador a respeito do plano de Deus. Respeitar quem pensa diferente de você, mas também exigir respeito pelo seu pensamento diferente. Hoje em dia, tudo que você fala contra isso vira um rótulo de preconceito. Não, queridos. Não é errado ter um preconceito a respeito de algo. Não é errado ter um conceito a respeito de algo. Por isso que eu digo, o casamento cristão, o casamento da Bíblia, que você deve lutar por ele, que você deve ter a certeza absoluta e você deve ter o direito de pensar, é um casamento heterossexual, monogâmico e para sempre. Quem pensa diferente de você, quem não quer viver com Deus eternamente, tem a sua escolha. Você deve amar a pessoa, mas não deve amar os seus pecados. Espero que isso sirva para a gente fazer uma reflexão bem ponderada, bem equilibrada a respeito das coisas desse mundo atual que nós vivemos. Tá bom? Isso que você deve sempre colocar na sua cabeça. Você ama o pecador, não o seu pecado. E assim nós vamos ter uma vida tranquila, de respeito mútuo, tá bom? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4. Hebreus é um livro ali no final da Bíblia, no capítulo 13, versículo 4, e vem dizendo assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Queridos amigos, há um perdão de Deus para você que reconhece o seu pecado. Mas os que são impuros sexualmente falando, e para os que são adúlteros, para os que traem o matrimônio sagrado, Deus julgará com a perda eterna da sua vida. Queridos amigos, você quer o céu? Então você tem que ter cada dia mais um coração puro, uma mente pura e cada dia mais um respeito pelo casamento. Eu sugiro que você tenha um bom período de noivado sem intimidade, um bom período de namoro para você compreender com quem você passará o resto da sua vida. Combinado? E tem um ditado que a gente brinca, né, que é lá da Bahia: subiu na mula, aguenta o trote. Você que casou, agora você tem que fazer uma revolução no seu casamento. E revoluções são feitas quando os joelhos são dobrados ao chão. Eu conheço pessoas que oraram por anos e anos para que o seu cônjuge aceitasse a Bíblia, aceitasse a salvação e fosse batizado. É um trabalho mais difícil, é um trabalho que exige longo prazo, mas assim que Deus quer para você que já está casado. Aceite, viva, conviva, converse, dialogue com o seu cônjuge e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos continuar estudando? Abra sua Bíblia agora no versículo 15 de Êxodo. Vamos voltar lá em Êxodo. O próximo mandamento: não furtarás. Qual que é o princípio do mandamento que diz assim: não roube ninguém? Não tome roubado nada do que não lhe pertença por direito ou esforço. Você faz lá uma prestação na sua moto em 38, 40, 50 vezes e vem um ladrão e rouba. A Bíblia é bem clara: os roubadores, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas não é só valores tangíveis. Olha que interessante. Jamais roube coisas tangíveis e intangíveis. Jamais desfrute de algo que não é seu. Jamais pegue sem que a pessoa saiba algo que não é seu. Qualquer tipo de roubo é abominável. Quem rouba 1 centavo e quem rouba milhões tem o mesmo pecado perante Deus. Por quê? Porque aquilo que não é seu você não deve tocar. Qual que é o princípio por trás disso? O princípio do respeito à propriedade alheia. Queridos amigos, não existe nada mais triste nesse mundo
do que você com esforço conseguir algo que alguém com pouco esforço e com violência lhe tira. Nós precisamos entender que Deus pede que nós não roubemos, por quê? Porque cada um tem os seus bens e cada um deve ser o quê? Satisfeito com aquilo que ele tem. Ou então lute, se esforce e adquira aquilo que o outro tem. Jamais roube. Rouba um pecado terrível perante Deus. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 20, no versículo 16. Êxodo no capítulo 20, 16, vem dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Qual que é o princípio sobre o 9º mandamento? Não minta, não faça mal a alguém, não manche a sua honra. Jamais manche a honra de alguém de forma proposital. Palavras não voltam. Você faz uma fofoca, você causa uma intriga, e aquilo gera algo tão pernicioso, tão problemático, que é impossível você consertar. Existem pessoas, queridos, que têm uma língua muito afiada. Tiago fala na sua epístola que é muito mais fácil controlar um navio com seu leme do que uma língua que fala demais. Que terrível é você fazer conscientemente levantar um falso testemunho, uma história mentirosa de alguém próximo a você. Isso é um pecado imperdoável para as pessoas. Sabe por quê? Porque a honra manchada é muito difícil. Conta-se uma história de um garotinho que falava mal do seu amiguinho, então o pai pediu para que ele pegasse algumas folhas e rasgasse em pedaços bem pequenos. Ele rasgou, fez aquilo que o pai pediu, então o pai saiu com ele, estava ventando muito, então o pai pegou aquele saquinho que ele tinha, as folhas bem pequenininhas, cortadas, picotadas pela sua mão, na raiva de querer falar mal do amiguinho, e ele jogou no vento, e o vento então espalhou aquelas folhas. E ele disse: agora você pegue cada um dos pedaços e junte nas folhas de novo. Mas é impossível, papai. Isso são palavras maliciosas jogadas ao vento. Você fala, aquilo causa um grande problema. É impossível você fazer o quê? Restituir. É impossível você arrumar aquilo que sai da sua boca. Qual é o grande princípio aqui da lei de Deus? Respeitar a honra alheia. Tem pessoas que não ligam para o que é o seu nome, tem pessoas que não ligam para o seu testemunho, mas a coisa mais valiosa que existe no mundo é a vida e a honra de alguém. O que você faz falando de alguém de forma equivocada, de forma premeditada, esse é um pecado muito terrível. Pessoas deixam de falar, amizades são rompidas, porque a fofoca atrapalhou. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 34, no versículo 13. Esse é uma das centenas de versos que a gente encontra na Bíblia. Vem dizendo assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Se você for ler o livro de Provérbios, vários e vários capítulos, vários e vários versículos, falam de como a nossa boca, a nossa mente maliciosa, a nossa vontade de fazer a fofoca e de espalhar a fofoca faz mal e é abominável ao Senhor. Olha o que está escrito. Pode ler aí no slide em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Aqui vem dizendo: quem não herdará o reino dos céus? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha que interessante. Se você é um homem ou uma mulher que tem uma língua complicada, fofoca, faz coisas terríveis com a sua palavra, com as coisas que você levanta contra o seu próximo, o reino do céu não pode ser seu. O que eu vou fazer agora, pastor? É tempo de pedir para que Deus mude essa péssima mania que alguns de nós temos de ficar aumentando e falando as coisas. Vamos pensar bastante sobre isso. E para terminar, abra sua Bíblia agora em Êxodo 20, no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os mandamentos aqui são claros: não cobiçarás. Qual que é o princípio desse mandamento, do 10º mandamento, dizendo não cobice? Esteja satisfeito com o que conseguiu através das suas forças. Você vê que interessante? Os primeiros 4 mandamentos, eles vão um aumentando e vão encaixando para um contexto maior dos 4 primeiros. E agora, nós temos os 6. Nós começamos em casa, passamos por nosso semelhante
e terminamos com a nossa vontade assim de ter alguma coisa, mas com os nossos esforços. Isso liga com não matarás, não roubarás. Os 6 próximos mandamentos fazem então uma conexão para que a gente entenda algo maior, que é como Deus quer que eu trate o meu semelhante. E qual que é o princípio básico sobre isso? Ser grato por aquilo que Deus me deu. Queridos, muitas vezes nós cobiçamos e roubamos. Veja a história de Davi. Ele cobiça Betseba. Ele mente, ele rouba, ele mata. Então a cobiça sempre é uma porta de entrada para os demais pecados. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas olha que interessante. Esse daqui é uma estátua feita em mármore, Guillaume Greff, 1848. Está na Catedral de Saint-Paul, lá em Liège, na Bélgica. É uma estátua de Lúcifer, o anjo caído. É uma obra de arte muito bonita, mas aqui vem exemplificando o quê? Que o 10º mandamento foi o pecado no coração de Lúcifer. Não sei se você já parou para pensar, mas tudo que começa errado começa na nossa mente. E Lúcifer começou a querer cobiçar a posição de Deus, começou a mentir, começou a roubar a atenção, né? A adoração, começou a tirar Deus do primeiro lugar. O 10º mandamento foi a porta de entrada para Lúcifer quebrar os 10 mandamentos. Olha que interessante, uma outra coisa que você precisa entender. Os 10 mandamentos não foi dado no Sinai, ele já existia. Por que ele já existia? Por que Lúcifer foi considerado pecador lá no céu? Porque ele quebrou o 10º mandamento. Olha que interessante. Os 9 primeiros mandamentos são ações. Nós demonstramos no exterior aquilo que nós somos. É impossível ser uma pessoa que adora outros deuses, outros ídolos, sem demonstrar isso. É impossível não amar os seus pais e deixar isso escondido. Os atos são demonstrados. É impossível não matar e ninguém ficar sabendo, não existe crime perfeito. Mas o 10º é no interior. O 10º, pense nisso. O 10º mandamento é o que nós temos que mais lutar, porque nasce no nosso coração. Pense nisso. O nosso coração, longe dos planos de Deus, é um coração amarrado, um coração machucado. Mas como que Deus nos prepara para a eternidade? Aperfeiçoando o nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Querido amigo, Deus quer lhe dar uma personalidade renovada. Não é apenas mudar um pouco. Deus quer mudar toda a história da sua vida. Hoje nós estamos no penúltimo programa. Quanta coisa nós já aprendemos desde que nós começamos a estudar a Bíblia. Tudo isso converge para um ponto especial. Deus tem um plano para você. Deus tem algo especial para você. E talvez você esteja procurando, talvez você esteja desesperado por encontrar uma novidade para a sua vida, por encontrar algo novo na sua vida. Deus quer hoje dar uma restaurada em sua vida. E como Ele faz isso? Nos adequando aos seus 10 princípios da lei de Deus. Princípios eternos, princípios maravilhosos. Eu te pergunto hoje, em que situação a lei moral de Deus foi promulgada? Abra sua Bíblia em Êxodo 20, mais uma vez. No final, então, da promulgação, Deus escreveu em palavras humanas a sua lei. Deus, então, faz algo que faz o povo entender o quão importante isso era para Ele e o quão importante isso deveria ser para o seu povo. Ora, no versículo 18 diz: todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés diz assim: sabe por que Deus está falando a respeito dos seus mandamentos? E de uma forma sobrenatural, fumaça, terremoto, o monte fumegava, ventania, buzinas, um barulho ensurdecedor, para que o povo tivesse medo, temor, perante Deus e perante a sua santidade, e para que ele não pecasse. Você entende ali que aquele momento foi um momento especial para o povo de Deus. Ali foi um momento onde o povo viu a glória de Deus. Poucas vezes o povo via de uma forma tão gloriosa a presença de Deus como nesse momento. Talvez
o povo esteja lembrando da passagem do Mar Vermelho, o povo esteja lembrando do maná que era dado, mas queridos, esse foi um momento onde o povo entendeu a seriedade. E qual que é a finalidade e a validade da lei de Deus hoje? Terminando o assunto, eu preciso falar com vocês a respeito da finalidade da lei e da validade. Olha que interessante. Lá em 2 Pedro 3, no versículo 14 e 16, vem dizendo assim: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como os fazem também com as outras escrituras para sua própria perdição. Pedro avisou que quando nós nos confrontássemos com a vontade de Deus, os mais espertinhos iriam mudar a vontade de Deus, iriam transformar em algo para eles, mas isso seria sua própria perdição. Os 10 mandamentos são essenciais na vida de um cristão. Todos eles, inclusive o sábado. Se você quiser se salvar, você precisa começar a praticar os mandamentos da lei de Deus. Vou fazer um questionamento para você. Alguns dizem a lei de Deus foi dada apenas no Sinai. Eu quero dizer para vocês assim: primeiro, por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele quebrou a lei. Por que Caim foi declarado assassino? Porque ele quebrou a lei. Então o que eu posso lhe dizer hoje com total certeza? Os preceitos da lei de Deus são eternos. Cuidado. Cuidado por manusear, cuidado por tirar, cuidado por acrescentar, cuidado por fazer qualquer coisa na palavra de Deus. Porque o que está aqui é a vontade dele para a minha vida. E hoje eu oro para que você dê um passo de fé e seja obediente 100%. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago é um dos últimos livros da Bíblia. E lá existe um conceito muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Tiago, capítulo 2, no versículo 10, vem dizendo assim: porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago diz aqui, se você observa toda a lei, mas cai em um ponto, você é culpado de todos. Algumas pessoas dizem assim, mas essa lei, pastor, é a lei que manda a gente ajudar os órfãos, as viúvas, porque Tiago fala sobre isso, sobre como nós tratamos o próximo. A lei de Deus é fazer o bem para o próximo. Aí eu te pergunto, com toda honestidade, qual é a lei que Tiago está falando aqui? Uma dica essencial para a sua vida. Nunca leia só um verso na Bíblia. Leia sempre um antes, um depois, o contexto do verso. Agora eu falo para você ler de novo o Tiago, só que agora acrescentando o 11º versículo. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás também ordenou, não matarás. Você consegue compreender agora? De que lei Tiago está falando? Dos 10 mandamentos. Em que outra lei e preceito de Deus em toda a Bíblia, são diversos, milhares, Deus está falando não adulterarás, não matarás. Na santa lei de Deus. Quando Tiago diz que se nós tropeçarmos em um ponto, seremos culpados de todos, Tiago está falando da santa lei de Deus. Querido amigo, que hoje diz assim, pastor, o senhor é sabatista, mas o sábado foi abolido na cruz, mas o sábado isso, o sábado aquilo. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Você pode guardar 9 e deixar de lado o sábado. Quando Jesus voltar, você não vai ter parte com ele. Porque aquele que tropeça em um é culpado de todos. Eu sei que às vezes é difícil, você deve estar ouvindo pela primeira vez. Mas eu quero usar um outro verso para te deixar um pouco feliz. Abra sua Bíblia agora, nós já estamos terminando. Em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 24 e 25. Gálatas, no capítulo 3, versículos 24 e 25. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Deixa eu tentar explicar para você. Paulo escreveu aqui em Gálatas o seguinte: a lei é um aio. O que é um aio? A palavra aio no grego é a palavra paidagogos. É o preceptor, o mestre, o guia, aquele que conduz. Era o condutor da criança. Era um paternal, um aio do jovem que guiava até o local de ensino e metaforicamente em direção ao saber. Queridos, o aio aqui de Gálatas quer dizer que ele era o nosso professor. Então vamos entender isso daqui. Imagine que hoje você nunca tinha ouvido falar sobre a lei de Deus. Imagine que você já tinha ouvido falar sobre a lei de Deus, sobre o sábado, mas ainda não guardava por causa do quê? Por causa da tradição da sua família, por causa que você nunca ligou para isso. Mas hoje você veio aqui, leu, entendeu
e compreendeu que se você não guarda o sábado, você é culpado de todos os outros mandamentos. E então você entra no desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer agora, pastor? Tem uma chance para você. O apóstolo Tiago escreveu a respeito da guarda da lei. E o apóstolo Paulo relembrou-nos que a lei é um professor. Queridos, vamos fazer aqui uma figura de linguagem. Imagine que você, sem querer, põe a mão na graxa e passa a mão na cabeça. Passa a mão na testa. Você não vai entender que a sua testa está suja até encontrar um espelho ou algo que reflita em você o seu erro. A lei é assim. A lei serve para mostrar para você e para mim o que eu estou errado. A lei serve para me mostrar o que eu preciso consertar. Então ele me leva pela fé até quem pode me consertar. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque eu estou sendo salvo. Uma vez que a lei me mostra que eu estou errado, ela me leva até Jesus. E pela fé, Jesus perdoa os meus pecados. Para você que ouviu isso pela primeira vez, saiba, você tem uma chance hoje de começar a viver uma nova vida. A lei é um professor que vai te ajudar a entender e levar até alguém que pode consertar qualquer coisa na sua vida. Deus é a cola que consegue consertar todas as coisas. Queridos amigos, nós estudamos nessas duas últimas classes bíblicas a lei de Deus. A lei que eu guardo por amor. Eu não guardo para ter benefícios porque não adianta nada, eu sou pecador. Mas eu guardo porque isso é um fruto do trabalho do Espírito Santo na minha vida. Eu não traio minha esposa pelo escândalo que vai acontecer. Eu não traio porque eu quero experimentar algo. Eu não traio porque eu amo ela. Eu não traio porque eu amo a Deus. E o dia que eu disse para ela, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe. Eu não roubo porque eu tenho medo de ser pego. Eu não roubo porque eu tenho receio que alguém descubra e eu fico envergonhado. Eu não roubo nada porque eu amo a Deus. Porque eu sei que é errado tirar as coisas de alguém. Eu amo meu pai e minha mãe, mesmo que eles não mereçam, porque eu sei que está na lei de Deus. E eu amo eles porque eu amo a Deus. Eu adoro a Deus porque eu amo a Deus. Eu não cobiço as coisas porque eu amo a Deus. Eu não levanto falsos testemunhos porque eu amo a Deus. Você vê o que vai motivar você? Você vê o que vai fazer você também respeitar o sábado? Respeitar os 10 mandamentos? Respeitar a totalidade da lei de Deus? É porque você ama o Deus que te salvou.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดSe você entender isso, valeu a pena ter chegado até aqui. Queridos, não é fácil. Não é fácil viver uma nova vida. Mas eu quero orar a Deus por você. Quero clamar a Deus para que Ele ajude você nesse processo. Feche seus olhos se você puder. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo isso, mas eu sei que no momento que você mais precisar, ou a minha classe bíblica, ou a classe bíblica de alguém, vai te alcançar. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Quando nós estudamos a palavra, nós temos uma perspectiva de vida aumentada porque nós entendemos e almejamos o céu. Não existe coisa mais boa nesse mundo tão triste e desafiador, do que ter lampejos do reino de Deus que Ele está nos preparando. Você quer me acompanhar nessa oração? Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, bondoso Pai, pelo privilégio que nós temos ainda de abrir a Tua palavra e aprender coisas do reino de Deus. Senhor, nesses 2 últimos estudos, nós aprendemos a respeito da Sua lei, a norma de julgamento, aquilo que o Senhor levará em conta quando o Senhor voltar para nos levar para o céu ou não. Querido Pai, nós somos pecadores indignos. Nós não temos a mínima chance de, por nossas obras, fazer algo de bom por nós mesmos e alcançarmos a salvação. Dependemos totalmente de Ti. E hoje, em especial, eu oro por alguém que está desejoso de ter uma nova vida. Querido Deus, eu oro por alguém que encontrou esta classe bíblica, que tem estudado a Bíblia e pedido e implorado para que o Espírito Santo possa mostrar algo de especial. Por favor, Senhor, nossas orações agora confluem para que o Espírito Santo abra nossa mente. Que o Espírito Santo ajude-nos a entender as verdades da Bíblia, nos ajude a entender os preceitos de Deus, nos ajude a entender o porquê de Deus nos pedir isso. Por trás de cada um dos mandamentos, os 4 primeiros, que são sobre amar a Deus, os 6 últimos, que são sobre amar o nosso próximo, tem sempre um princípio que muda a nossa vida, um princípio que nos faz pessoas melhores, que nos traz paz, tranquilidade. E querido Deus, também nós temos a certeza que, muito embora tenhamos falhado muito em nossa vida, há um pouco de misericórdia e perdão para nós nesse momento. Querido Pai, eu oro por pessoas que me assistem, por pessoas que me ouvem, mas principalmente por pessoas que estão desejosas de ter uma novidade de vida em Ti. Senhor, nos alcance, faça-nos entender, faça-nos assimilar as verdades da Palavra de Deus, mas acima de tudo, Senhor, faça-nos praticar as coisas do reino. Por favor, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui, mas nós te pedimos que nós não esfriemos o nosso ímpeto de estudar cada vez mais, de aprender cada vez mais, para que um dia nós possamos alcançar a salvação que existe em Cristo Jesus. Eu oro por cada pessoa que já participou dessa classe bíblica. E eu oro para que cada aula que nós estamos tendo seja um tijolinho na construção de uma nova vida para os queridos amigos que nos acompanham. Senhor, também nos ajude ao queremos praticar, que a gente não desista desta caminhada. No processo de santificação, ande conosco, Pai, nesse mundo e nos prepare para muito em breve ver Jesus voltar. Eu lhe peço isso não porque eu mereça, eu lhe peço isso não porque existe em nós bem algum, mas eu te peço pelas misericórdias do Senhor. Senhor, perdoa-nos quando nós agimos errado, quando o nosso coração foi um coração duro, mas por favor, Senhor, nos dê um espírito novo agora, para que a gente aprenda,
pratique e nos prepare para ver Jesus. Te peço também uma bênção especial sobre cada pessoa que veio aqui, sobre ele e sobre a sua querida família. Que o Senhor possa fazer uma boa obra e continuar nesse trabalho de nos levar àquilo que o Senhor tem de planos para cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Estou muito feliz de poder mais uma vez estar aqui com você, estudar a Bíblia. Eu amo fazer isso. Eu já disse isso algumas vezes, né? E eu quero que você continue, porque ao estudar a Bíblia, ela nos abre uma perspectiva, um leque de tantas coisas boas. Jeremias fala que a palavra de Deus é um poço de água límpida, gostosa e revigorante. Todas as vezes que você abre a Bíblia, você encontra algo para a sua vida. E eu estou feliz de poder ajudá-lo a entender um pouco sobre isso. Hoje nós terminamos o penúltimo programa. Eu te encontro daqui a um tempo, no nosso último programa. Passou tão rápido, não foi? Mas que isso vai ficar gravado para que você possa compartilhar com seus amigos, possa rever, possa ir ali na parte que eu cito um verso, mostro uma figura, você pode parar. Continue estudando a Bíblia, querido. Isso é muito importante para nós. E semana que vem, ou no próximo encontro, eu te vejo mais uma vez. Nós vamos estudar sobre tudo novo. O nosso encontro vai ser um encontro para falar agora sobre o fim de todas as coisas. Como Jesus volta, o que é o milênio, novo céu, nova terra e uma vida eterna ao lado de Jesus. Você quer? Eu quero. Eu não vejo a hora. E eu sei que você também não. Um grande abraço do pastor Harley. Fique com Deus. Tenha um restante de semana abençoada, tá bom? Para você e para sua querida família. E nos encontramos daqui a pouco no próximo programa. Combinado? Grande abraço. Tchau. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos.